Olá, pessoal. Meu nome é Ingrid, sou estudante do 7º período da UNEAL e nós estamos hoje em mais um episódio do Habeas Papo. Estou aqui com a minha colega, Kílcia. Oi, pessoal. Aqui é Kílcia, estudante do 9º período da UNEAL. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o nosso colega de classe, o Cleverton. E Cleverton, eu queria saber de você, primeiramente, quem é Cleverton? Eu sei que você é bombeiro, eu sei que você faz direito, mas quem é Cleverton? Meus cumprimentos às colegas Ingrid e Kílcia e a todos que acompanham o Habeas Papo. Quem é Cleverton Tenório? É uma pergunta filosófica, né? Eu acho que a gente vai descobrindo isso ao longo do caminho e, na verdade, eu acho que esse caminho a gente nunca chega, nunca finda. Eu acho que eu estou descobrindo ainda, mas eu me sinto bastante contemplado dentro daquilo que eu me entendo como pessoa, no que eu faço hoje, na minha profissão, principalmente, e muito do que também no que eu estudo. Eu acho que assim, muito do que diz respeito sobre mim é sobre garantia de direitos. Eu me entendo como pessoa na medida em que eu estou dentro de uma luta pela garantia de direitos. Isso sempre fez parte de mim. Uma pergunta filosófica e uma resposta filosófica, muito filosófica. Não, agora eu quero saber mais um pouquinho sobre... você é bombeiro, mas aí você decidiu fazer direito. Como é que foi isso? Porque não são áreas que você olha e diz, não... Muito comuns, similares, né? De serem simultâneas. São bastante distintas até. A gente tem muito lá na UNEAL, pessoal militar, mas PM no caso, mas bombeiro eu não vejo muito. Como é que é pra você? Verdade. Como eu disse, faz parte muito de mim a luta pela garantia de direitos. E eu vim do movimento social, movimento estudantil, desde o ensino médio. E assim, dentro da Universidade Estadual de Alagoas, eu cursei letras, anteriormente fazer direito. E quando fazia, então, letras, eu fiz concurso para educação infantil, aqui no município de Irapiraca. Fui recreador infantil, aqui por cerca de 3 anos. Mas logo que eu trabalhei na educação infantil, como dentro de mim essa luta por direitos, eu participei do Conselho Tutelar. Eu vinha participar do Conselho Tutelar, proteção de direito da criança, né, e do adolescente. Então, assim, eu enxerguei nesse meu caminho, no trabalho com o público infantil, uma oportunidade de avançar para a luta de direitos. Então, fiz parte do Conselho Tutelar. E aí, nesse mundo do direito, agora na questão do direito da criança e do adolescente, me despertou em mim um interesse em fazer o curso de direito, de modo geral. E aí, dentro do curso de direito, apesar de que, assim, realmente, como você diz, a maioria no curso de direito é militar, mas eu tive um colega bombeiro, e aí, assim, me despertou interesse pela questão do bombeiro militar. E aí, prestei concurso para o CBMBA, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. Eu tive o serviço no Estado da Bahia. E, assim, eu ainda enxergo, apesar de parecer coisas muito distintas, mas eu ainda enxergo a linha tênue. O que o bombeiro faz? Em resumo, proteção da vida e do patrimônio. E qual o direito maior que a gente tem senão a vida? Né? E aí a gente tem a questão do patrimônio também. Então, assim, a minha trajetória vem realmente desde o movimento estudantil secundarista, passando também por dentro da universidade, o movimento universitário, a questão da educação infantil, do conselho tutelar e do bombeiro. Esse fio condutor é sempre a proteção de direitos. Então, a sua inspiração, Cleverton, veio justamente da educação, né? Você vem trilhando um caminho, uma trajetória dentro da educação. E é muito bonito a gente ver isso, né? E eu sei que você continua nesse caminho, nessa trajetória, né? No seu curso de primeiros socorros, né? Perfeito, perfeito. Assim, dentro do bombeiro, dentre as várias atividades que a gente pode fazer, então, qual que mais me encantou, vindo dessa trajetória muito próxima da educação? O ensino. O ensino daquilo que se pode ser feito para salvar uma vida, né? Porque, assim, as pessoas costumam perguntar, na condição de bombeiro, quantas pessoas você já salvou, né? E aí, assim, na minha atuação como bombeiro, na prática mesmo, a gente eventualmente salva, assim, a vida de algumas pessoas. Isso acontece em decorrência da nossa atividade. Mas eu acho que, assim, a gente salva muito mais vida quando nós ensinamos para as pessoas, para a população de modo geral, o que fazer para salvar uma vida. Quando eu ensino o primeiro socorro a um leigo, quando eu falo para ele como fazer uma RCP, uma reanimação cardiopulmonar. Quando eu digo para ele como fazer um desengasgo. Então, uma coisa é o que eu faço na minha atividade, eu sou acionado para fazer um desengasgo. Mas se eu ensino para as pessoas, de modo geral, como fazer um desengasgo, aumenta exponencialmente as chances de salvar vidas. Então, assim, dentro do bombeiro militar, eu me aproximei muito do ensino da questão do primeiro socorros, para a população de modo geral.
E falando em ensino, a gente tá aqui conversando no off, né? Você comentou muito sobre as legislações de primeiros socorros. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, eu acredito que o Brasil ainda é muito tímido quando trata de primeiros socorros na legislação, né? O que nós temos hoje, o artigo 135 do Código Penal, que vai falar sobre omissão de socorro, torna crime omitir-se de prestar socorro. Mas carece de muito mais do que isso, de muitos incentivos que deveriam existir para aquelas pessoas que prestam socorro. Deveria se atribuir muito mais responsabilidades a uma diversidade de profissionais com relação ao conhecimento, que eles possam ser portadores de conhecimentos em primeiros socorros. Então, assim, eu acho que é muito tímido isso ainda aqui no Brasil. Um avanço com relação a isso foi a Lei Lucas, de 2018. Sim. Uma lei fantástica, porque mudou o cenário da prestação de socorro dentro do ambiente educacional e recreativo que atende criança e adolescente. Porque, veja, quando a escola abre as portas para receber os alunos, ela não está recebendo apenas cadernos, livros, não está recebendo uma mochila, ela está recebendo uma vida. Então, a questão é até que ponto a escola está preparada, para além das suas obrigações educacionais para com a criança, até que ponto a escola está preparada para salvar a vida daquela criança numa eventual emergência, né? Então, assim, os profissionais da educação dentro da escola estão formados para o educar, mas eles não são necessariamente formados para o cuidar, no sentido da vida mesmo. O que fazer, como eu já disse, no desengasgo, no RCP, uma criança tem uma crise convulsiva dentro da escola, o que fazer, né? Então, assim, a Lei Lucas, que surge de um fato trágico, que é a morte do menino Lucas Begali, né? Em 2017, ele, numa excursão da escola, ele tem um engasgo, passa por engasgo, com um cachorro-quente. Então, um pedaço de salsicha bloqueia as vias aéreas dele, ele não consegue respirar, e aí ele é levado ao hospital. Mas, assim, ele não resiste. Apesar de ser atendido no hospital, ele tem algumas paradas cardiorrespiratórias, e ele não resiste. A família, a partir de então, encampa uma luta no município para que se crie uma lei obrigando que os profissionais de educação eles tenham formação, né, no ambiente escolar, eles tenham formação em primeiros socorros. E aí disso a luta foi crescendo até que se cria em 2018 a Lei 13.722, a Lei Lucas, que vai trazer essa determinação para o Brasil inteiro, né? Então, apesar do fato trágico, mas acredito que hoje muitas vidas são salvas porque há agora uma mobilização para que as instituições que atendem crianças, né, para a recreação ou para a educação, elas tenham profissionais formados. Eu costumo perguntar para as pessoas, quando eu explico sobre essa lei, na sua opinião, o que matou, o que tirou a vida de Lucas, né? E a primeira impressão, o que qualquer um vai dizer, é que ele engasgou com um pedaço de salsicha. Mas o que tirou a vida de Lucas não foi um pedaço de salsicha. O motivo de Lucas não estar mais aqui hoje, da família não ter mais o Lucas no seu familiar, é o fato de que os profissionais que cuidavam dele não sabiam primeiros socorros. Falta de preparo, né? Isso. A falta de conhecimento tirou a vida de Lucas. Então a gente não pode permitir que as crianças percam sua vida porque a sociedade não se dispõe a aprender primeiros socorros, noções básicas em primeiros socorros. Então eu acho que sim, é uma legislação fantástica, e eu acho que o bombeiro militar, os corpos de bombeiros, socorristas de modo geral, o SAMU, tem essa obrigação de transmitir esse conhecimento. A gente precisa acabar com esse bordão que existe quando se fala em primeiros socorros, qual que é o bordão que existe? Liga para a emergência e não mexe na vítima. Tem uma emergência, liga para o SAMU, liga para o bombeiro e não mexe na vítima. Não, existe muita coisa que uma pessoa, mesmo na condição de leiga, ela pode fazer para salvar. E nós precisamos passar mais tempo falando sobre o que você pode fazer para salvar uma vida, do que perder tempo dizendo só liga para o SAMU e não mexa na vítima. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. A gente tem que dizer para as pessoas que ela tem um papel fundamental no socorro. E aí a gente carece de muita legislação com relação a isso. Mas essa legislação está sendo aplicada aqui em Arapiraca? Você tem conhecimento das escolas? Veja, a Lei Lucas é uma lei federal e ela é bastante ampla. Ela, por exemplo, não diz qual percentual de professores devem ser formados na escola. Se 10%, se 100%, se 50%. Isso caberia, então, a uma legislação municipal. Infelizmente, Arapiraca não tem essa legislação municipal. Existiu há pouco tempo até um projeto de lei, mas que ele não chegou a ser votado porque o projeto tem alguns problemas. Então,
A verdade é que, no fim das contas, em Arapiraca não existe uma lei específica que traga algumas particularidades, como, por exemplo, o workshop é uma modalidade interessante de fazer essa formação para os professores ou não, ou deve ser evitado. Na minha concepção, o ideal é que essa formação com os professores seja com um grupo realmente local na escola e que todos possam passar não só pela teoria no slide, mas todos eles passem por práticas Sim, de desengasgo, importante. de RCP. Mas isso a lei federal não diz, esses detalhes, deixa para que o município diga. Em Arapiraca tem-se feito, isso é verdade, mas a deficiência ainda a nível de município é de uma legislação local e de fiscalização, com relação às instituições que realmente estão fazendo, as que não estão e as que estão, como estão fazendo. E como é, Cleverton, que essa legislação, ou até mesmo a falta dela, afeta o teu trabalho? Tem algum exemplo para dar pra gente? Sim, é bastante triste você estar dentro do Corpo de Bombeiros, dentro do quartel, e chegar na porta uma família com uma criança nos braços, e eu estou falando de caso real, que já aconteceu onde eu trabalho, que já aconteceu aqui em Arapiraca, em fevereiro desse ano, inclusive. Sim. Uma família busca o Corpo de Bombeiros com um bebê nos braços para que se faça um desengasgo. Porque num caso como esse, tempo é crucial. Tempo é vida. Não é emergência. Recentemente, uma blogueira famosa, eu não estou lembrando o nome dela no momento, mas estava numa situação em casa em que o bebê começou a engasgar e ela começou a fazer um procedimento. Acho que você pode explicar melhor, que ela colocou o bebê para baixo e ficou dando tapinhas, né, assim. Sim. E no vídeo, sem som, dava para ver o desespero. Imagine se a mãe não soubesse, não tivesse a calma para conseguir realizar o procedimento. Sim, é uma situação de fato desesperadora, não tem como fugir disso, principalmente quando se trata de um filho seu. Exatamente. É desesperador. Qualquer estranho passando por uma situação de engasgo, você vendo até num vídeo, você percebe que é desesperador. Imagina com o próprio filho. Mas veja, a família busca um desengasgo junto ao Corpo de Bombeiros, coloca no carro, leva até lá. Nesse trajeto, a criança pode perder a vida. O caso que eu citei aqui de Arapiraca aconteceu em fevereiro, os portais de notícias locais falaram sobre a situação. A criança conseguiu, nessa situação, sobreviver. O Corpo de Bombeiros fez o devido procedimento de desengasgo, que são manobras simples que podem ser feitas. Uma delas é a que você falou, os golpes dorsais, esses tapas nas costas. Tá? Outra possibilidade são compressões no tórax. Então, são manobras simples. No caso que eu disse, lá no quartel onde eu trabalho na cidade de Ribeira do Pombal, lá na Bahia. A criança também foi salva, né, pelos bombeiros de plantão. Mas eu posso citar, por exemplo, um caso que aconteceu no Piauí, em fevereiro também desse ano, em uma época parecida com a que aconteceu aqui em Arapiraca. A família passou pelo engasgo da criança, teve essa situação, procurou atendimento, procurou socorro, mas não chegou a tempo. E aí a família perde, nesse caso o bebê havia se engasgado com leite materno. Então, assim, em todos esses casos, o que me entristece muito é que o conhecimento sobre um desengasgo ele não deve ser de propriedade do socorrista, tão somente. Isso não pertence ao bombeiro, isso não pertence ao SAMU, isso pertence a todo mundo. A capacidade de fazer um procedimento simples de salvar uma vida é um conhecimento que deve ser compartilhado para todos. Né? Então, eu acho que é fantástica essa atribuição que o bombeiro também tem de fazer o trabalho de educação. Educação para salvar uma vida. Como eu disse anteriormente, eu posso, na minha atividade, na prática, salvar uma vida. Mas quando eu ensino para 100 pessoas como salvar uma vida, isso aumenta exponencialmente a chance de pessoas sobreviverem. Porque dentro de uma ocorrência, numa situação emergencial, a gente pensa em ligar para o bombeiro ou para o SAMU. Mas o primeiro socorrista da pessoa, numa emergência, não é o bombeiro, não é o SAMU, não é o médico. O primeiro socorrista de alguém que passa por um agravo de saúde, numa situação de emergência, é quem está mais próximo. Então, a pessoa que está mais próxima, ela tem que ter esse conhecimento. Eu acho, então, fantástico que a Lei Lucas venha dizer para os profissionais da educação, vocês têm responsabilidade com relação a isso. Né? E quando a Lei Lucas diz que deve haver uma capacitação em primeiros socorros, é importante a gente entender que ela está dizendo que o papel do professor, o papel da escola como um todo, não é só o de ligar para o socorro e dizer, venham socorrer. Então, é ensinar a pessoa, o profissional em educação, a socorrer também. Como você vai fazer um RCP, como vai fazer um desengasgo. Eu acho que esse modelo da Lei Lucas ele deveria ser aplicado a uma série de outros profissionais, para além do profissional em educação. E é um curso, Cleverton, relativamente simples, né? Em meia manhã você consegue ali
Tem uma ter noção, vários conhecimentos. pelo Isso. menos. Sim. Eu fiz o curso, né, com o Cleverton Isso. nesse ano, acho que há uns 2 meses, por aí. E na turma haviam vários profissionais de educação, mas haviam também vários outros profissionais, lutadores de artes marciais, bombeiro civil Sim. também. Trabalhadores da formando, né? construção civil. Exatamente. Eletricista, eu lembro que tinha Eletricista. também. Então, é um direito civil, né? Sim. Para além dos profissionais de educação, é um dever, na verdade, né? Sim. É um dever de conhecer que todo mundo deveria Sim. ter. E observe uma coisa interessante, Ingrid. É todo mundo que tira uma habilitação, quem possui uma habilitação, no curso que fez para tirar a habilitação, tem a matéria de primeiros socorros. E eu fico pensando, bem, Era onde eu queria entrar, olha. não é verdade? Essa questão da pessoa tirar a CNH, né? Diz lá, olha, você deve fazer isso, isso, isso. Certo, mas como é que eu vou fazer Será que isso, tem isso, mesmo? isso? Perfeito. Eu passei por um curso como esse também e não me sentia à época preparado porque vi apenas na teoria. E uns slides assim, jogados. O material também não ajudava muito. Sim. Sem uma explicação aprofundada, Exatamente. né? É como você disse, só diz, você deve fazer assim. Fica mais na mente de quem está passando pelo curso a questão de proteger a cena, sinalizar, né, ligar para a emergência. Tentar Mas colocar no acostamento, alguma Perfeito. coisa assim. Mas geralmente não é ensinado exatamente o que fazer. Olha, se você pode fazer uma contenção de sangramento assim, você pode lidar com uma fratura desse jeito, você pode fazer uma reanimação cardiopulmonar assim. Então, assim, falta muito. Ora, se todo condutor passa por uma formação em primeiros socorros quando vai fazer o curso, é de se esperar que a quantidade de pessoas no Brasil que saibam primeiros socorros seja a quantidade de pessoas habilitadas. Sim. E isso não é uma realidade. Isso não é a realidade. E deveria ser. Porque você pode pensar, então, muitas pessoas falam, deveria ensinar na escola primeiros socorros. Né? Mas veja, uma escola de formação de condutores ensina. Mas a questão é como está ensinando. Né? Por falar em escola, ensinar primeiros socorros, eu acho que essas modificações de ensino médio que estão acontecendo aí, que abrem possibilidades para matérias extracurriculares, né? Fora do tradicional do português e matemática, são uma oportunidade fantástica para a escola disponibilizar para os alunos o estudo de primeiros socorros. Então, você tem aí cursos que falam... esses cursos extras vão falar de gastronomia, que vai trazer alguma questão esportiva. Enfim, uma diversidade de possibilidades. Por que não as escolas abrirem como matéria eletiva, como matéria extra para os alunos de primeiros socorros? Então, assim, eu acho que essas reformulações de ensino médio, elas também são uma grande oportunidade para a gente massificar esse tipo de conhecimento. Os cursos de pedagogia nas universidades, ou os cursos de licenciatura de modo geral, com o advento da Lei Lucas, vamos pensar um pouco mais aprofundado sobre isso. Não poderia vir essa formação que a lei disse que os espaços que têm profissionais de educação, eles têm que ter profissionais capacitados. Não poderia vir a formação desde a universidade? Exatamente. Você não poderia ter uma matéria eletiva no curso de pedagogia, no curso de letras, que fosse o ensino de primeiros socorros? O profissional em educação, ele já sairia de lá capacitado para atuar. Ou até mesmo na grade curricular obrigatória. Perfeito. Né? Uma disciplina Perfeito. obrigatória. Por que não? Mas no mínimo ter como eletiva, para ter essa possibilidade. Então, eu acho que o Brasil, como eu disse no início, é muito tímido ainda às legislações de incentivo à prestação de primeiros socorros. Apesar dessa timidez, Cleverton, o Brasil traz no seu código, né, na legislação, uma certa obrigação legal para a conduta de uma pessoa perante uma situação ali de acidente, emergência, para lidar com a vítima. Você poderia falar um pouquinho sobre essas obrigações legais? Sim, perfeito. Então, a gente tem no 135 essa situação da omissão de socorro. Então, o Código Penal torna crime omitir-se de prestar socorro. E infelizmente, é uma situação sobre isso. Vou trazer para a questão do trânsito. Quando acontece um acidente de trânsito, e teve um caso bastante de repercussão recentemente de uma mulher que, envolvida num acidente de trânsito, não prestou socorro para a vítima, fugiu, né? E a vítima veio a óbito. Então, assim, há no Brasil esse entendimento de que, assim, me envolvi num acidente de trânsito, teve uma vítima em situação grave, que eu não sei a princípio até se houve óbito ou não, eu tenho que fugir da cena do crime para a família não evitar retaliação, né? Para a Até família da não agredir, população. a população também não agredir. Infelizmente é um... Que isso é uma realidade, eu não vou desdenhar disso, isso é uma possibilidade, mas eu acredito que muito desse medo é o medo de ser preso em flagrante, devido à situação ali, porque havendo uma lesão corporal ou havendo o óbito, você pode responder. Então, pode ser preso ali em flagrante.
Agora, veja, é falta de conhecimento. Porque o CTB, ele vem dizer, no artigo 301, o seguinte, que aquele que se envolve, o condutor de veículo automotor, que se envolve num acidente, havendo uma vítima que tenha se lesionado, enfim, que esteja numa situação de agravo de saúde, que prestar socorro, ele não pode ser preso em flagrante. Ele não pode ser preso em flagrante e conduzido à delegacia para prestar quaisquer esclarecimentos, ele não é obrigado a fazer qualquer tipo de pagamento de fiança. Então, o que o código, o que o CTB está querendo dizer com isso é trazer esse cuidado para a vítima, cuidado com a proteção da vítima, Sim. da vida da vítima. Então, se o condutor ele se envolve num acidente, vê que tem uma vítima e ele foge, quem perde com isso? A vítima perde. Então, o código vem dizer, ora, para esse condutor que se prestar aos cuidados devidos ali à vítima, ele não vai ser preso em flagrante, ele tem essa segurança, essa garantia. Eu, sinceramente, em conversas com amigos, eu desconheço alguém que saiba dessa ressalva. Então, esse medo popular se estabelece de que, se eu ficar, eu vou ser preso. Ora, preste socorro à vítima. E a legislação já te dá uma garantia de que você não vai ser. Mas eu temo pela minha vida. Você mesmo, além de acionar bombeiro e SAMU, você pode acionar a polícia. Sim, você pode acionar a polícia e ela vai fazer também, além de tudo, a sua segurança que você tem pela sua vida. Mas salva a vida da vítima. E o que é esperado desse condutor na prestação de socorro? Não é que você saiba fazer um atendimento médico. De forma técnica ali, você consiga salvar a vida da pessoa. Mas algumas atitudes simples, como, por exemplo, sinalizar a via. A pessoa, acidente de moto, a pessoa caiu, está lá na via. Pode vir um carro desavisado ali que não perceba, que não se atente e atropela essa pessoa. Que, na verdade, ela estava ali inconsciente, mas ela ainda estava viva. E, de repente, pelo segundo atropelamento, ela pode vir a óbito. Então, sinaliza a via. Isso já é algo que pode ser feito. Algumas atitudes positivas. Por exemplo, você pode verificar os sinais vitais da vítima. Ela está respirando? Né? Testar o nível de consciência dela. Você percebe que ela está numa situação grave? Liga para o socorro. Isso já é muita coisa. Não pode ser só isso. As pessoas têm que saber um pouco mais do que isso. Mas já é muita coisa. Liga para o socorro. Chama a emergência. Enquanto a emergência vem, se você sabe, passou por um treinamento em primeiros socorros e pode fazer uma contenção de sangramento, e entre outras situações ali, você faz. Mas o que é esperado de você, no mínimo, é isso: sinalização da vítima para proteção, sinalização da via para a proteção da vítima, e também acionar os órgãos de proteção. Tá? Então, assim, falta o conhecimento de condutores com relação a essa garantia que se tem. Não, acho que isso é um problema em todas as áreas aqui no Brasil, a desinformação, Sim. né? Tudo aqui, o pessoal é fake news. Então, Sim. aí, ainda bem que a gente tem o podcast, né? Muito Aves bom. Papos, pessoal. Vamos nos informar. Vamos difundir essas informações. As pessoas que também presenciam uma situação como essa, elas também têm responsabilidade. Ora, o condutor, pelo risco que causou. Mas a questão da omissão do socorro, ela atinge não só Sim. aquele que causou o risco, né? Ele tem obrigação para com a vítima, mas aquele que também participou do agravo. E ora, se eu sei que a pessoa está ali, foi ao solo num acidente, e eu passo por ela, sei que a condição dela pode estar se agravando, e eu desdenho disso, eu negligencio. A situação dela agrava até o óbito. Eu participei do agravamento da Com situação. certeza. A lei é bem clara, né? Ação ou omissão. Perfeito. Então, tanto pode responder aquele que causou o risco, quanto aquele que, podendo fazer alguma coisa para conter o risco, se omitiu. Então, qualquer pessoa, não só o condutor tem obrigação para prestar um socorro num acidente de trânsito, mas qualquer pessoa. E aí eu volto a dizer, e o que essa pessoa pode fazer? Sinaliza a via, ajuda a sinalizar a via, liga para o socorro. O mínimo já é muito, né? O mínimo já é muito. Se debruça sobre a vítima para saber qual é o estado dela, fazer uma avaliação básica. Um sangramento para ser contido, ela tem alguma fratura que é considerável, você vai saber dessas informações. Se você, no mínimo, você não vai conseguir intervir, ao ligar para o socorro, você já vai saber pelo menos informar. Tem uma vítima aqui e que está com um sangramento considerável. Ou tem uma vítima aqui que está com uma fratura assim. Muitas vezes o próprio SAMU pode te orientar o que fazer. Exatamente. Eu não sei o que fazer, mas olha, eu estou com a vítima que está nessa situação. O que eu posso fazer? E aí o próprio SAMU vai te orientar enquanto a viatura está deslocando. Então, assim, as pessoas têm que parar com essa mentalidade de que, diante de uma situação de emergência, eu não vou me envolver para não ser testemunha e nem acabar fazendo alguma coisa que pode me prejudicar, então eu vou me afastar dessa cena. Ou então, tudo que eu vou fazer é só ligar
e não mexer na vítima. Se você passa por um treinamento de primeiros socorros, você tem uma série de possibilidades para salvar a vida daquela pessoa. Clever, tô aproveitando sua presença aqui. Não estava preparado para isso. É que me veio à mente. Você poderia dar algumas dicas de como agir em determinadas situações? Por exemplo, situações comuns, né? No dia a dia. Eu me cortei. O que eu faço? Eu cortei... Me queimei. Isso, me queimei. Uma queimadura também, pouco maior. Ajudar um amigo que está engasgando, no Isso, caso. engasgo. Você poderia dar Perfeito. algumas dicas? Claro. Eu acho fundamental a gente falar sobre desengasgo e parada cardiorrespiratória. Então, sobre desengasgo, é simples o que pode ser feito. Há muito mito. Há muito mito que você vai colocar o dedo na boca da pessoa para tirar a coisa. Isso não deve ser feito em momento nenhum. Isso não deve ser feito porque se você não vê o objeto, você pode, fazendo essa busca às cegas, você pode estar colocando esse objeto mais para dentro. Isso. E prejudicando a situação da pessoa. Há o mito de levantar a mão, fala para levantar os braços, e aí vai ajudar a condição da pessoa. Não ajuda em nada. Desse crime eu sou culpada, porque eu também peço para levantar as mãos. A minha mãe. Isso é comum, infelizmente. Essas crendices. Mas não tem eficácia comprovada. Mas há manobras que têm eficácia comprovada, como, por exemplo, os golpes dorsais. Então, você pode se posicionar atrás da pessoa, abraçá-la aqui para que, eventualmente, ela está engasgada, ela não tem respiração. Para ela vir a ficar consciente, é muito rápido. E se você não está protegendo ela aqui, ela pode cair para frente. Sim, e ter, além do engasgo, apoio, né? além do engasgo, ela pode ter um trauma na cabeça, alguma outra lesão associada. Então, você vai segurar ela aqui e você vai aplicar nas costas 5 golpes, 5 tapas. Eu não gosto de chamar de tapas porque senão a pessoa pensa que é com o dedo, né? Com a ponta dos dedos aqui, não é porque isso não vai ter o impacto suficiente. É com a parte mais firme da mão aqui. Essa parte aqui de baixo. Então, você vai aplicar 5 golpes. O que eu quero com isso? O objeto que está, eventualmente, bloqueando as vias aéreas, né? Com esses golpes aqui, ele vai começar a se deslocar. Eu quero, então, causar uma vibração lá interna e esse objeto vai deslocar e, eventualmente, vai desengasgar. Mas eu falei que são 5 golpes. Por que só 5? E não fazer até a pessoa desengasgar? É porque se você fez 5 vezes esse movimento e ele não funcionou, talvez fazer 50 não funcione. Esse movimento pode ser ineficaz. Então, você tem outras possibilidades para um desengasgo. Sim. Como, por exemplo, as compressões abdominais. Quando a pessoa engasgou, ela não engasgou com o pulmão vazio. Ela não colocou o ar todo para fora e aí depois engasgou. Quando ela engasgou, quando bloqueou as vias aéreas, ela ainda tinha ar residual no pulmão. Então, eu posso usar esse ar residual que está no pulmão da vítima para criar uma pressão interna e se eu não consigo desengasgá-la de fora, eu vou conseguir, então, de dentro para fora. Então, eu vou comprimir o pulmão dessa vítima de baixo para cima, atingindo o diafragma, 2 dedos acima do umbigo, eu fecho a minha mão, coloco em cima do umbigo da pessoa, 2 dedos acima, com a outra eu abraço e eu faço 5 compressões, de dentro para cima, formato de J, porque o que eu quero é atingir o pulmão de baixo para cima. Eu comprimo esse pulmão e aí crio uma pressão muito grande lá dentro e o objeto vai escapar. É como se eu tivesse aqui na minha mão uma garrafa de água mineral e se a tampa está sobre essa garrafa, não rosqueada, só está sobre ela, bloqueando ali, mas se eu aperto, o que acontece com a tampa? Ela Sim. vai sair. É o mesmo efeito. Isso não funcionou 5 vezes que eu tentei. Tem uma terceira manobra que é a compressão também, já no tórax. Na linha intermamilar, eu faço a mesma coisa. Fecho a mão aqui, abraço e aí faço 5 compressões na pessoa. Isso também busca o mesmo efeito de comprimir o pulmão e fazer essa pressão interna desbloquear as vias aéreas. Então, são procedimentos simples, que mesmo eu conversando com vocês, eu consigo transmitir. Falta mais dizer para as pessoas sobre o que fazer. Tá? Então, numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, a pessoa teve um mal súbito ali. Há pouco tempo, há poucos dias, teve um jogador, o esquerdo, né, que veio a óbito, né, devido a uma parada cardiorrespiratória em campo. Aqui em Arapiraca, há cerca de uma semana, teve também um rapaz que veio a óbito jogando futebol. Né, ele teve uma parada cardíaca. Quando acontece essa situação, o entendimento popular é que, via de regra, a pessoa morreu ali. Teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Não, a pessoa tem um tempo ainda que ela pode ser trazida de volta. Se quem está na situação de imediato, o primeiro socorrista, que não é o médico, que não é o bombeiro, que não é o SAMU, é a pessoa mais próxima, o leigo, você, a pessoa comum que está aí no dia a dia, está próximo dessa vítima. Se você sabe fazer uma reanimação cardiorrespiratória, você vai, no mínimo, conseguir fazer com que as funções do coração dela, de bombear o sangue para o corpo, sejam mantidas.
isso vai dar uma sobrevida muito grande. Quando o socorro chegar, quando o SAMU chegar, quando o bombeiro chegar, o tempo em que a pessoa passou de fato com o coração, com a função cardíaca parada, é muito reduzido. Porque quem estava lá de imediato começou a suprir essa necessidade fazendo um RCP. Entende? Então, como que se vai fazer um RCP? Ajoelhado, próximo da vítima, você na linha intermamilar vai cruzar aqui, entrelaçar os dedos e nessa posição aqui, de cima para baixo, colocando a força da parte superior aqui, você vai fazer compressões. Compressões numa profundidade de cerca de 5 centímetros, num ritmo de 2 compressões por segundo. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que você vai fazer com isso? Com isso, esse teu procedimento vai comprimir o coração e depois, quando você libera, você permite que ele encha de novo de sangue. E depois você comprime. Depois você libera. Você está cumprindo a função cardíaca da pessoa ali. Entende? Então, quando acontece um agravo de saúde e tem alguém próximo que consegue fazer uma reanimação como essa, a pessoa tem muita chance de vida. É preciso fazer, é sempre uma pergunta, a respiração boca a boca, chamada respiração boca a boca, né? As ventilações, não é obrigatório. Só a compressão torácica aqui, da reanimação cardíaca, já é suficiente para ter uma sobrevida. Se você pode associar a essa compressão também as ventilações, aumenta as chances, mas às vezes é um desconhecido, você não sabe se a pessoa tem qualquer problema de saúde, às vezes tem alguma secreção, você não quer entrar em contato com isso. Então, não é exigido do primeiro prestador de socorro que faça a ventilação. Você pode fazer apenas as compressões. Então, até quando fazer, para encerrar essa dica? Até quando fazer as compressões? Até o socorro chegar ou a pessoa retornar. Então, a pessoa recobrou a consciência. Eu percebo já que ela está se movendo, ela está dando sinais, a respiração voltou. Então, são sinais que eu posso perceber e eu posso parar a RCP. De outro modo, você não para. Não para até o socorro chegar. Mas vai cansar. Porque é cansativo esse procedimento, as compressões torácicas. O que você pode fazer? Você tem um conhecimento, está fazendo, mas tem pessoas ao redor. Você pode pedir para alguém, olha, observe o que eu estou fazendo. E aí tenta reproduzir esse movimento aqui. Depois, quando você cansar, outra pessoa assume e você vai orientando. E aí vai buscando revezar. Mas é importante, muito importante, que todo mundo saiba como fazer no RCP. Buscando em outros países fora, a cultura de outros países, na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, é comum haver campanhas na TV, organizações de repercussão social, ensinarem para as pessoas a fazerem RCP. Crianças na escola aprendendo a fazer um RCP. E aqui no Brasil não temos essa cultura. Então, sim, são procedimentos simples que podem ser realizados. E que salvam vidas, né? Salvam vidas. Sim. Cleverton, vamos prosseguir um pouco a nossa conversa e adentrar no seu ramo acadêmico, né? Na sua vida acadêmica. Você falou que é estudante da UNEAL, já está ali com o pé na porta, prestes a sair, só falta o TCC, né? Isso. Que a gente havia conversado. Mas essa trajetória foi longa. Você falou que fez letras antes, né? Depois, agora finalizando direito. Conta um pouquinho pra gente essa trajetória, o movimento estudantil, qual você fez parte. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Então, eu fiz inicialmente, quando eu entrei na universidade, foi para o curso de letras em inglês. Era uma área que eu tinha afinidade desde o ensino médio, a língua inglesa. E, assim, desde que entrei na universidade, eu já havia militado no movimento estudantil secundarista. Então, já imaginei como eu poderia contribuir para a universidade também no movimento estudantil. Porque eu entendo que a universidade ela é sempre um projeto. Ela nunca vai estar pronta. Você não entra na universidade pronta. Ela é sempre um projeto em construção. Né? Eu falei isso, inclusive, quando eu tomei posse no Diretório Central Estudantil. Já fui presidente do Diretório Central Estudantil da UNEAL, que é a entidade que representa todos os estudantes em todos os campi. E fui eleito quando estive em letras. E eu disse que era um projeto, porque é essa visão que todo mundo tem que ter quando entra na universidade. O que eu posso fazer para contribuir? Porque tudo que você vai usufruir naquele momento que você entrou é porque foi fruto de luta. Sim. Teve muita luta. Eu tenho X professores no curso, acredite, foi uma luta para ter esses X professores. E se você está faltando, tem algum faltando, aí agora é a sua competência, a sua responsabilidade de lutar para que tenha para você e para que fique para aqueles que virão. Mas todo mundo que entra na universidade não tem que entrar pensando, entrei, agora eu vou buscar o meu diploma. Sim, essa é uma grande preocupação que tem que ter. Mas o que eu posso fazer para a universidade como um todo? Para que continue, né?
Exato. Exato. Até porque você não sabe se, não, vou fazer isso para as pessoas que virão depois. Depois pode vir você de novo. Como você, foi o que meu veio caso. de novo. Como foi o meu caso, eu lutei quando estive em letras, por professores, por exemplo, para concurso para professores. Hoje estou no curso de Direito, que tem uma quantidade considerável de professores, satisfatória, eu poderia dizer, pelo menos no campus Unha, na Piraca. Então, assim, a gente nunca sabe. Você fala lutar pelos outros, mas pode ser por você. Então, assim, ingressei no movimento estudantil, fui coordenador do Diretório Central, que faz uma luta, cumpre um papel importantíssimo. Em cada sala de aula a gente vai ter aí um líder de sala que vai dar conta das demandas locais da sala, resolver as coisas do cotidiano, questões organizacionais, diálogo com os professores, mediar esse diálogo com a turma e o professor. E aí você tem os centros acadêmicos em cada curso, que vão fazer esse elo também entre todas as salas, todos os períodos, né? Quais são as demandas do nosso curso? Está faltando professor? Enfim, quais são os direitos dos estudantes desse curso que podem estar violados ou ameaçados e o que podemos fazer coletivamente, se associando, se reunindo, levando a discussão para as instâncias que cabem. Quem que vai fazer esse papel? O centro acadêmico. E cada curso vai ter seu centro acadêmico, todos os campi, com seus vários cursos, têm centros acadêmicos. Sim. Mas quem é a voz que representa todos os estudantes de todos os campi da universidade, né? Então, esse papel é do DCE, fazer as lutas maiores que atingem todos os estudantes em todas as salas, em todos os cursos, em todos os campi. E essa instituição, o DCE, eu fui o último presidente de DCE, isso já faz muito tempo, eu não vou dizer quanto para não revelar a minha idade, mas tem um tempo considerável. Nós não temos diretoria. Nós não temos diretoria eleita. Sim. Né? Então, assim, o movimento estudantil, depois que terminou essa gestão, acabou desarticulando e nós não temos. Temos os líderes de sala, naturalmente, e temos alguns centros acadêmicos, inclusive bastante atuantes, como o de Direito, Ingrid, que você coordena, como o de História, que faz um trabalho, historicamente, inclusive, dentro da universidade, o Centro Acadêmico de História faz um trabalho fantástico, Geografia, né? Nós temos Matemática, diversos cursos contam com centros acadêmicos. E esses centros acadêmicos hoje estão cumprindo um papel importantíssimo, que é o de trazer de volta essa entidade, uma diretoria para essa entidade que nós temos, que é o DCE. Então, o SEBS, o Conselho de Entidades de Base, se reuniu e aprovou um edital para a eleição do Diretório Central Estudantil, que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro. Esse conselho também me indicou como presidente da comissão eleitoral para conduzir esse processo. Esse processo já está com inscrições abertas para chapas, né? Então, aqueles estudantes que quiserem participar, eu quero ser um diretor, eu quero contribuir dentro da diretoria, eles podem escrever sua chapa, conversa com alunos do próprio curso, conversa com alunos de outro curso, articula com alunos de outros campi, né? E aí monta a sua chapa. As inscrições são abertas desde a segunda-feira, agora dessa semana, e vão até o dia 23 desse mês. Tá? Então, assim, os interessados podem entrar em contato com a Comissão Eleitoral via Instagram. Acho que o @ é Comissão Eleitoral DCE Uneal. E também tem um e-mail, Comissão Eleitoral dceuneal@gmail.com. Podem estar solicitando a ficha de inscrição e orientações necessárias para compor essa chapa. Tá? A gente fica à disposição para isso. Aqueles estudantes que, olha, eu não sou muito envolvido, muito ligado ao movimento estudantil, mas eu quero contribuir. De que modo posso contribuir? A participar no dia da votação. Porque uma das preocupações que nós temos porque devido a esse tempo todo sem articulação de DCE, muitos estudantes não conhecem essa realidade e a necessidade de ter um DCE, uma voz ativa para representá-los a nível de universidade, há o risco de que muitos não participem da votação. E já é difícil lá na UNEL, pelo menos na questão do CA. Sim. O pessoal ir votar, já é difícil. Sim. Isso, ter essa motivação, né? Justamente pela ausência de um movimento estudantil atuante, forte, a nível de universidade. Então, assim, até para mudar a cultura dos estudantes de modo geral, o DCE é importante. Como é que eu posso participar, então? Não quero compor a chapa, vota. Até porque, também, se não tiver um quórum mínimo suficiente de estudantes votando, a mensagem que vai ser passada também vai ser válida, vai ser ouvida, que vai ser a mensagem de que nós não queremos um DCE. E isso é lamentável, a gente vai seguir na universidade sem uma diretoria ativa de DCE. É importante que todo mundo, ainda aqueles que não querem participar dentro de uma diretoria, mas que participem votando. E esse é o papel deles na construção, na reconstrução desse movimento estudantil.
E falando um pouco, Cleverton, sobre o protagonismo estudantil, né, nesse movimento, o curso de Direito, inclusive, foi resultado da luta estudantil, né, da transformação da FUNESA para a UNEAL, e o curso de Direito foi implementado a partir de muitas lutas dos estudantes que ainda estão lutando para sua permanência, né? Mas é muito bonito a gente ver esses frutos e a gente poder, assim, fazer parte dessa história, né? E é por isso que eu sempre falo, estudante de Direito tem que ser crítico e ativo dentro do movimento estudantil, principalmente. Nós só estamos aqui porque algumas pessoas, várias pessoas lá atrás, lutaram, deram oportunidade de nós estarmos aqui, permanecermos aqui. O professor Inaldo, inclusive, ele sempre fala, né, das histórias que os estudantes se acorrentavam na reitoria. Né? Tenho certeza que ele já te falou. Se acorrentavam na reitoria, iam para a porta de gabinete, e governador, deputado. E é muito massa, é muito contagiante. Sim. E é realmente um sentimento, né, que a gente tem que disseminar nos estudantes. A gente tem que disseminar nos estudantes. Uma curiosidade sobre isso, eu participei em 2012, junto com o Inaldo, de uma ocupação na reitoria. A gente ocupou a reitoria. Então, assim, claro que o movimento estudantil não vem para causar tumulto, para causar nenhum tipo de confusão, é para o diálogo. Exato. Mas, às vezes, quando o diálogo também não acontece... Se não fizer um barulhinho... Quando o diálogo não acontece com o governador, com a própria reitoria, com a direção do campus, precisa de mobilizações. Sim. Né? Precisa de mobilizações. E a gente tem esse papel. Né? Mas não só enquanto movimento estudantil organizado à diretoria. É preciso que haja uma diretoria e que haja o convencimento do estudante de que todo mundo tem papel nisso. Como você falou aí, ainda há muita luta para ser feita. E na época eu lembro muito bem de que a gente tinha um governador que dava entrevistas e falava claramente que, por exemplo, o curso de Direito não cabia para o interior. Não era um curso para... Não compensava manter um curso de Direito no interior. Então, assim, já houve um momento em que a própria existência do curso de Direito aqui em Arapiraca foi colocada em xeque. Sim. Hoje o estudante vai lá, assiste a sua aula, tudo no clima na universidade não é de que, meu Deus, isso aqui pode acabar a qualquer momento. Mas já foi assim. E só não é assim hoje porque houve uma luta para que não seja. Hoje a gente busca melhoria, mas há algum tempo atrás a gente estava lutando por existência. Sobrevivência. Para que conseguisse sobreviver, se manter aqui. Então, tudo isso é fruto de luta. Há muito que melhorar, como você disse, há muito que melhorar. O que está faltando? Luta. Gente que se disponha. E o peso que o estudante tem dentro da universidade são cerca de 7 mil estudantes a nível de universidade. Então, você imagina a mobilização realmente desses estudantes para pleitear melhorias para a universidade como um todo. Mas aí carece essa força só consegue ser expressada com mobilização. E aí o carro-chefe dessa mobilização tem que ser o DCE, porque é a voz que representa todo mundo. Não tem como o Centro Acadêmico de Direito estar falando pela universidade inteira. Está falando pelos estudantes de História, pelos estudantes de Letras, pelos estudantes de Geografia. Né? Então, é preciso que haja uma coordenação geral de Diretório Central Estudantil eleita para fazer essa articulação. E eu fico muito feliz de estar saindo da universidade agora, depois desse período me falta somente o TCC para apresentar, mas ver essa mobilização acontecendo e poder colaborar com ela. Eu fico muito feliz porque imaginava até pouco tempo que ia sair da universidade e o movimento não estaria acontecendo. E aí, de repente, surge de forma espontânea uma pequena organização no curso ali de História, junto com o pessoal de Letras, e que foi se expandindo. E hoje a gente está aí às vésperas de uma eleição de Diretório Central Estudantil. É uma luta antiga. Sim, Eu particularmente estou há 3 anos tentando e finalmente a gente conseguiu. Então, Cleverton, para deixar registrado, como é que faz para se inscrever? Precisa de pessoas de outros campi também? Esclarece aí pra gente. Dá uma reforçada. Sim, sim. Então, a inscrição ela pode ser feita preenchendo uma ficha que vai dizer lá quais são os cargos a serem preenchidos. A composição, cada chapa vai dizer. O ideal é que seja uma chapa que tenha estudante com representatividade em diversos campi. Que não seja uma chapa completa dos seus diretores do campus 1, por exemplo, ou de qualquer outro campus. Então, é só buscar a comissão eleitoral, pedir uma ficha de inscrição. A gente também está aí para orientar na construção dessas chapas. Não podemos orientar as chapas em disputa. Né? Mas na formulação, qualquer dúvida que houver a ser tirada sobre o estatuto, sobre o edital, a gente vai estar lá para esclarecer. Então, os contatos eu já deixei aqui por e-mail, Instagram. Podem buscar
O estudante pode buscar o seu líder de sala, ele vai estar provavelmente informado dos procedimentos para entrar em contato com a comissão eleitoral. Pode procurar o seu centro acadêmico, também está feito esse link com os centros acadêmicos para se aproximarem da comissão eleitoral. A comissão eleitoral vai ser composta por 3 membros. Atualmente só estou eu presidente. Os membros que farão parte dessa comissão serão indicados pelas chapas quando forem formadas. Então pode vir a ser 3 membros ou 5 membros. Aí vai depender da quantidade de chapas inscritas. Mas eu quero dizer que a comissão eleitoral é pequena. A comissão eleitoral é pequena para dar conta disso tudo. Então a gente vai sempre se apoiar, claro, nos centros acadêmicos para construir isso, até porque a eleição é para todos. É uma eleição de todos. Então, o estudante interessado, esse link está feito entre a comissão eleitoral e centros acadêmicos. Muito bom. Acho que temos um programa, né? Temos sim. Temos um ótimo papo hoje. Tivemos, né? Eu gostaria de agradecer a presença do Cleverton e também da Ingrid por ter me convidado. Confesso que eu fiquei muito nervosa de estar aqui. Mas arrasou. Muito bom. Mas é isso. Alguma consideração? Agradeço demais, pessoal. Permaneçam ligados, porque nós temos ainda muitos programas a serem feitos. E cada um melhor que o outro. Vocês estão percebendo que o nível está só aumentando. Cleverton, muito obrigada novamente pela sua presença. Você contribuiu demais no papo de hoje. Muito bom. Eu que agradeço, Ingrid e Kilcia, pelo convite de estar aqui no Habeas Papo. Nós falamos sobre como salvar uma vida, falamos sobre como salvar uma universidade. Nós falamos sobre muita coisa. E assim, eu espero que as mensagens passadas aqui, elas tenham realmente tocado, elas tenham despertado para que nós precisamos discutir uma série de situações a nível de primeiros socorros, que primeiros socorros não é para profissionais socorristas da área, como bombeiro, como SAMU, é para todos. Nós precisamos travar certas lutas para implementar as leis que existem aí, como a Lei Lucas, nas escolas. Nós precisamos discutir a criação de novas legislações. Então, espero que essa mensagem tenha sido passada e também para os estudantes, especificamente da Universidade Estadual de Alagoas, também o interesse na participação dentro do movimento estudantil, como um diretor, como um representante, mas se não como um apoiador e um participante das mobilizações. Então, fico muito feliz de ter participado aqui e transmitido essas mensagens. Obrigada. Obrigada, Cleverton. Muito bom.